Eu não sabia que um único toque podia mudar tudo. A inauguração da galeria deveria ser segura, elegante, uma celebração da exposição de fotografia da minha melhor amiga. Bem no coração do Distrito de Arte de Manhattan. Eu usava um vestido de seda creme que tocava meus joelhos. Meu cabelo estava preso de um jeito que me fazia sentir mais velha que 24 anos, mais sofisticada do que eu realmente era. Eu estava perto da mesa de champanhe quando Marcos se aproximou. Marcos Chenali, da firma de consultoria onde eu trabalhava como analista júnior, inofensivo, amigável. Ele já tinha me chamado para um café 2 vezes, e eu recusei educadamente nas 2 vezes. Mas ele era insistente, daquele jeito de cachorrinho que nunca parecia ameaçador. Helena, ele disse, sorrindo ao chegar perto de mim. Você está linda esta noite. Obrigada. Eu devolvi o sorriso me afastando um pouco. Mas a multidão se apertou ao nosso redor. A mão dele pousou na minha cintura. Não de forma agressiva, nem mesmo inapropriada para a maioria dos padrões. Apenas um toque casual. Seus dedos se espalharam pela seda no meu quadril, enquanto ele se inclinava para falar por cima da música. Eu estava pensando que poderíamos jantar depois. Ele nunca terminou a frase. Num momento, a mão dele estava lá. No seguinte, tinha sumido. Arrancada com uma força tão súbita que Marcos tropeçou para trás. Seu rosto ficou branco. Eu me virei. Um homem estava entre nós agora. Alto, de ombros largos. Usava um terno preto que provavelmente custava mais que o meu aluguel. Sua mão estava travada no pulso de Marcos. Os nós dos dedos pálidos de tanta pressão. E o rosto dele. Meu Deus, o rosto dele. Linhas afiadas, olhos escuros como vidro preto. Um queixo que poderia ter sido esculpido em mármore. Mas foi a expressão que me deixou sem ar. Fúria fria e absoluta, mal contida sob uma camada de controle. Essa é a última vez. A voz dele era baixa, quieta. O tipo de quietude que fazia cada palavra parecer uma lâmina. A boca de Marcos abriu e fechou. Nenhum som saiu. O homem, quem quer que fosse, segurou o pulso de Marcos suspenso entre eles por mais um segundo. Depois, soltou com uma lentidão deliberada. Marcos recuou, segurando o braço. Seus olhos estavam arregalados com algo além de vergonha. Medo. Eu... eu não... Marcos gaguejou. Saia. Uma palavra. Foi tudo o que precisou. Marcos fugiu para a multidão como um homem escapando de um prédio em chamas. Eu fiquei paralisada, o coração martelando nas minhas costelas, olhando para o estranho que acabou de... O quê? Me defender? Agir em meu nome? Eu nem o conhecia. Ele se virou para me encarar completamente. A intensidade em seu olhar me fez dar um passo involuntário para trás. Você não se machucou? O tom dele havia mudado. Ainda controlado, mas mais suave, quase gentil. Sim, estou bem. Minha voz saiu mais baixa do que eu queria. Quem é você? Algo brilhou em seu rosto. Não era bem um sorriso. Dante. Apenas um nome, como se isso devesse significar algo para mim. Eu não precisava que você fizesse isso. Eu disse, embora minhas mãos estivessem tremendo. Ele tocou em você. As palavras pairaram entre nós, pesadas com um significado que eu não conseguiria entender completamente. Eu não entendo, sussurrei. O maxilar de Dante se contraiu. Por um longo momento, ele apenas olhou para mim. Me estudou de verdade, como se estivesse memorizando cada detalhe do meu rosto. Então ele enfiou a mão no paletó e tirou um cartão, estendendo-o entre 2 dedos. Se alguém te incomodar de novo, ligue para este número. Eu peguei o cartão automaticamente. Papel grosso, letras em relevo, apenas um número de telefone, sem nome. Por quê? Mas quando olhei para cima, ele já estava se afastando. A multidão se abria para ele como água ao redor de uma pedra. Eu fiquei ali, o champanhe esquecido, olhando para o cartão em minha mão trêmula, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. A galeria ficou embaçada ao meu redor depois disso. Encontrei minha amiga Sofia perto de sua instalação principal. Uma série de retratos assombrosos em preto e branco. Sophie, eu disse, tocando seu cotovelo. Quem era aquele homem? Aquele de terno preto. Ela seguiu meu olhar pela sala, mas ele tinha sumido. Qual deles? Tem uns 50 homens de terno preto aqui, querida. Alto, cabelo escuro, parecia que podia matar alguém com as próprias mãos. Sofia riu. Isso descreve metade dos colecionadores de arte de Nova York. Por quê?
Eu balancei a cabeça, guardando o cartão na minha bolsa. Nada. Deixa pra lá. Mas não era nada. Naquela noite, sozinha no meu apartamento no Brooklyn, eu peguei o cartão e o encarei sob a luz do abajur. O número parecia brilhar contra o fundo branco. Se alguém te incomodar de novo, ligue para este número. Por que ele se importou? Por que ele olhou para Marcos como se quisesse quebrar mais do que apenas seu pulso? E por que a lembrança dos olhos de Dante, escuros, possessivos, conhecedores, fazia minha pele parecer apertada demais? Coloquei o cartão na minha mesa de cabeceira e apaguei a luz. Mas dormir era impossível, porque em algum lugar no fundo da minha mente, sob a confusão e o medo, havia outra coisa. Reconhecimento. Não do rosto dele. Eu nunca o tinha visto antes daquela noite, mas do jeito que ele olhou para mim. Como se já me conhecesse. Como se eu já fosse dele. Puxei os cobertores até o queixo e encarei o teto, ouvindo o som de sirenes ao longe. Foi quando eu notei. Pela janela do meu quarto andar, estacionado do outro lado da rua, sob um poste de luz quebrado, havia um Mercedes preto, vidros escuros, motor desligado. Não estava lá quando cheguei em casa. Eu o observei por 10 minutos, 20. Ele não se moveu. Meu celular vibrou na mesa de cabeceira, me fazendo pular. Número desconhecido. Meu coração parou. Peguei o celular, com as mãos tremendo, e abri a mensagem. Tranque sua porta. Não abra para ninguém esta noite. Eu pulei da cama, correndo para a porta da frente. A fechadura estava trancada, mas adicionei a corrente por segurança. Depois voltei para a janela. O Mercedes ainda estava lá. Eu deveria estar apavorada. Deveria ter chamado a polícia. Em vez disso, eu apertei o celular contra o peito e senti algo estranho se desenrolar no meu estômago. Ele estava cuidando de mim. Esse estranho, esse homem chamado Dante que agarrou o pulso de outro homem com violência mal contida, só por tocar na minha cintura. Olhei para o cartão de novo, depois para a mensagem, depois para o carro preto vigiando na escuridão lá embaixo. E de alguma forma eu soube, com certeza absoluta, que minha vida tinha acabado de se dividir em antes e depois. Antes de Marcos me tocar, depois de Dante o impedir. Eu não dormi naquela noite. Apenas fiquei sentada perto da janela, observando o Mercedes, me perguntando quem estava lá dentro, me perguntando por que eu não estava com mais medo. O Mercedes tinha sumido quando o amanhecer surgiu sobre o Brooklyn. Fiquei na janela com um café frio nas mãos, olhando para o espaço vazio onde ele estivera, me sentindo estranhamente abandonada, o que era uma loucura. Eu não conhecia esse homem, não devia nada a ele. Não deveria querer nada dele. Mas eu queria. Eu queria respostas. No trabalho naquela manhã, notei que a mesa de Marcos estava vazia. Seu computador desligado, sua caneca de café, aquela com a citação motivacional idiota, não estava em seu lugar de sempre. Marcos ligou dizendo que estava doente. Disse Jennifer da contabilidade quando perguntei. Aparentemente, ele vai tirar alguns dias de folga. Algo frio se instalou no meu peito. Peguei meu celular no banheiro. Encarando aquele número desconhecido, meus dedos pararam sobre o botão de chamada por 5 minutos inteiros antes de eu guardar o celular de volta no bolso. Não, eu precisava esquecer isso, esquecer ele. Esquecer o jeito como sua mão agarrou o pulso de Marcos com uma precisão tão letal. Como se a violência fosse uma língua que ele falava fluentemente. Mas o cartão queimava na minha palma como uma marca. 2 dias se passaram. Dias normais, dias seguros. Eu fui trabalhar, voltei para casa. Pedi comida, observei a rua abaixo da minha janela. Nenhum Mercedes. Eu disse a mim mesma que estava aliviada. Eu estava mentindo. Na terceira noite, fui jantar com Sofia em um novo restaurante italiano em Tribeca. Ela passou a refeição falando sobre um fotógrafo que conheceu na inauguração da galeria. E eu fingi ouvir enquanto mexia no macarrão no meu prato. Você está distraída, disse Sofia finalmente, pousando sua taça de vinho. O que está acontecendo? Nada. Apenas estresse do trabalho. Besteira. Você está estranha desde a galeria. Aconteceu alguma coisa? Sim. Não, eu disse em vez disso. Estou bem. Sofia me estudou com aqueles olhos afiados e conhecedores que viam através das minhas mentiras desde que éramos colegas de quarto na faculdade. Mas antes que ela pudesse insistir, a porta do restaurante se abriu e Dante entrou. Meu fôlego falhou. Ele usava cinza carvão esta noite. O terno lhe caía como uma armadura. Seu cabelo escuro estava penteado para trás, revelando aquelas maçãs do rosto afiadas.
Aquele queixo que parecia nunca ter sorrido. Nossos olhos se encontraram através do restaurante. Ele não parecia surpreso em me ver. Ele parecia satisfeito. Helena? A voz de Sofia soou distante. Você está bem? Você está pálida. Dante se moveu pelo restaurante como se fosse o dono. E talvez fosse. A recepcionista praticamente se curvou quando ele passou. Os garçons se afastaram. Outros clientes observavam com um reconhecimento cauteloso. Ele parou na nossa mesa. Senhorita Moretti, sua voz era exatamente como eu me lembrava. Baixa, controlada, devastadora. Posso falar com você? As sobrancelhas de Sofia se ergueram. Desculpe, quem? Está tudo bem, eu disse rapidamente, embora nada sobre isso estivesse bem. Eu volto em um minuto. Levantei-me com as pernas trêmulas e o segui em direção ao fundo do restaurante, agudamente ciente de cada olhar acompanhando o nosso movimento. Ele me levou a um nicho privado perto do bar, longe o suficiente da sala de jantar principal para que nossa conversa fosse invisível. Você está me seguindo? Perguntei, tentando soar mais corajosa do que me sentia. Sim. A honestidade me chocou em silêncio. Você tem me observado, sussurrei. Era você no carro. A mensagem de texto. Sim. Por quê? Dante se aproximou e eu instintivamente recuei até minhas costas baterem na parede. Ele não me tocou. Manteve uma distância cuidadosa de um pé entre nós. Mas sua presença era sufocante. Porque você precisa de proteção. Do quê? Seu maxilar se contraiu. De homens que pensam que podem tocar em você sem consequências. Marcos, ele mal... Não importa até onde ele foi. A voz de Dante baixou para algo perigoso. Ele tocou no que é meu. As palavras me atingiram como um golpe físico. Eu não sou sua, mas minha voz tremeu. Eu nem te conheço. Você vai conhecer. Deveria ter soado arrogante, ameaçador. Em vez disso, soou como uma promessa. Eu quero que você me deixe em paz. Eu disse, embora as palavras parecessem mentiras na minha língua. Dante me estudou por um longo momento, seus olhos escuros acompanhando cada microexpressão no meu rosto. Então ele enfiou a mão no paletó e tirou uma fotografia. Minhas mãos tremeram quando a peguei. A imagem mostrava um homem que eu não reconhecia. Meia idade, terno caro, olhos frios. Viktor Kozlov, disse Dante. Bratva russa. 3 noites atrás, ele colocou um contrato em você. A sala girou. O quê? Porque eu não entendo. Eu não sou ninguém. Eu trabalho com análise corporativa. Eu não... Seu pai pegou dinheiro emprestado. A voz de Dante era gentil agora, quase simpática. Muito dinheiro das pessoas erradas. Antes de morrer, ele usou seu nome como garantia. Não. Isso, meu pai morreu quando eu tinha 19 anos. Isso foi há 5 anos. Eu não... A dívida foi transferida para você. Eu não conseguia respirar. As paredes estavam se fechando. A fotografia escorregando dos meus dedos dormentes. Dante a pegou no ar. E então me pegou também, quando meus joelhos cederam. Suas mãos firmes nos meus braços. Calma. Sua voz estava bem no meu ouvido. Respire, Helena. Isso não pode ser real, sussurrei. Você está mentindo. Eu não minto. E de alguma forma, ou sim, possivelmente, eu acreditei nele. O que eles querem? Minha voz falhou. Dinheiro? Eu não tenho... Não é mais sobre dinheiro. As mãos de Dante se apertaram fracionariamente nos meus braços. Kozlov quer uma vantagem. Quer mandar uma mensagem. Você é conveniente. Então, o quê? Eu devo morrer porque meu pai fez escolhas ruins? Não. A palavra foi absoluta. Final. Você deve me deixar te proteger. Eu me afastei para olhá-lo. E a intensidade em seu olhar fez meu coração vacilar. Oh, por quê? Por que você se importa com o que acontece comigo? O polegar de Dante roçou o interior do meu pulso, tão gentil que poderia ter sido acidental. Mas nada sobre este homem era acidental. Porque há 3 meses eu te vi em uma cafeteria perto do seu escritório. Ele disse baixinho. Você estava lendo um livro, sorrindo para algo na página. O sol entrava pela janela e iluminava seu cabelo. E você parecia... Ele parou, o maxilar trabalhando. E você parecia algo que eu não merecia querer. Meu fôlego falhou. Eu mandei te investigar, ele continuou. E eu deveria ter ficado horrorizada, mas estava atordoada demais para me mover. Verificação de antecedentes, registros financeiros, tudo. Foi quando descobri a dívida do seu pai.
Descobri o que Kozlov estava planejando. Você tem me observado por 3 meses. Sim, isso é loucura. Sim, ele concordou. Mas você está viva. Eu não podia argumentar com isso. O que você é? Sussurrei. Polícia? Segurança privada? O sorriso de Dante foi leve, sem humor. Eu sou o que homens como Kozlov temem no escuro, Helena. Eu sou a coisa que os faz olhar por cima do ombro. A compreensão surgiu lentamente, como água gelada na minha espinha. Você é da máfia. Ele não negou. E você quer o quê? Me proteger, me possuir. Ambos. A honestidade era brutal, intoxicante. Eu deveria correr, eu disse. Você deveria. A mão de Dante subiu para tocar meu rosto. O polegar traçando-me e amassando o rosto com uma gentileza devastadora. Mas você não vai, porque você também sentiu na galeria aquele reconhecimento. Sim, Deus me ajude. Sim. Eu não sou um bom homem, Helena, ele murmurou. Mas sou a única coisa entre você e uma morte muito feia. Então você tem uma escolha. Vá embora agora. Arrisque a sorte com Kozlov. Ou venha comigo. Deixe-me mantê-la segura. E se eu escolher você? Minha voz era quase um sussurro. O que isso me custa? E os olhos de Dante escureceram. Tudo. Eu não voltei para a mesa de sopia. Dante me levou pela cozinha. A equipe se abrindo como se ele fosse da realeza. E entramos em um SUV preto esperando, com vidros escuros e um motorista que não fez contato visual. Minha bolsa, eu disse fracamente. Minha amiga. Já foi resolvido. Sua amiga foi informada de que você teve uma emergência familiar. Sua bolsa será entregue no seu apartamento amanhã. Dante entrou ao meu lado e sua presença consumindo todo o banco de trás. Você não pode simplesmente... Eu posso. Ele pegou o celular, digitou algo, depois olhou para mim. E eu fiz, porque em aproximadamente 40 minutos, os homens de Kozlov chegarão àquele restaurante. Eles não vão te encontrar. A maneira casual como ele disse isso, como se estivesse discutindo o tempo, fez meu estômago revirar. Como você sabe? Porque eu sei como eles pensam, como eles caçam. O maxilar de Dante se contraiu. E porque eu tenho alguém dentro da organização deles. O S.U. Wells se moveu pelo trânsito de Manhattan com eficiência suave, indo para o norte da cidade. Observei as ruas familiares darem lugar a bairros cada vez mais caros, até cruzarmos para o Upper East Side. Para onde estamos indo? Para um lugar seguro. Isso não era uma resposta, mas eu estava sobrecarregada demais para insistir. Paramos em frente a um prédio que parecia pertencer a uma capital europeia, todo em calcário e ferro forjado, com porteiros em uniformes de verdade. O tipo de lugar pelo qual eu passei 100 vezes e nunca imaginei entrar. A mão de Dante encontrou a parte inferior das minhas costas quando saímos do veículo, me guiando para frente com uma confiança proprietária. O toque deveria ter me irritado. Em vez disso, eu me inclinei nele. O elevador da cobertura exigia uma chave. Claro que sim. Subimos em silêncio, meu reflexo fantasmagórico nas portas de latão polido. Eu parecia pequena ao lado dele, frágil. Como um coelho ao lado de um lobo. O elevador abriu diretamente em um apartamento que me tirou o fôlego. Janelas do chão ao teto com vista para o Central Park. As luzes da cidade espalhadas como estrelas caídas. Tudo era linhas limpas e madeira escura, couro e pedra. Caro, mas não ostensivo. A casa de um homem que não tinha nada a provar. Você mora aqui? Perguntei estupidamente. Às vezes, Dante foi até um carrinho de bar, despejando um líquido âmbar em 2 copos. Eu tenho propriedades por toda a cidade. Esta é a mais segura. Ele me ofereceu um copo. Uísque pelo cheiro. Eu peguei. Não bebi. Eu preciso entender o que está acontecendo. Minha voz estava mais firme do que eu sentia. Tudo, não apenas pedaços. Dante assentiu lentamente, depois gesticulou para o sofá de couro de frente para aquelas janelas impossíveis. Eu me sentei. Ele permaneceu em pé, com a cidade iluminada atrás dele, parecendo algo esculpido em sombra. Seu pai, Robert Moretti, hoje pegou emprestado $2 milhões de um agiota chamado Yuri Petrov há 7 anos. Dante começou. Petrov era um operador de nível médio na organização de Kozlov. Seu pai não podia pagar. Petrov ia matá-lo, mas seu pai ofereceu algo mais valioso. Minhas mãos se apertaram no copo. Você tinha 19 anos na faculdade. Bonita, inocente.
A voz de Dante era clínica, mas seus olhos eram escuros. Seu pai disse a Petrov que se ele lhe desse 2 anos, ele entregaria você como pagamento. Como propriedade. A bile subiu na minha garganta. Meu pai não faria isso. Seu pai estava desesperado e fraco. Nenhum julgamento no tom de Dante, apenas um fato. Mas ele morreu naquele acidente de carro antes que os 2 anos terminassem. A dívida deveria ter morrido com ele. Kozlov decidiu diferente. Por quê? Se meu pai está morto, por que vir atrás de mim? Porque Kozlov está construindo um império, e impérios são construídos com medo. Dante foi até as janelas. E com as mãos nos bolsos. Deixar uma dívida não paga, mesmo de um homem morto, mostra fraqueza. Ele não pode se dar ao luxo de ser fraco. Então ele ativou o contrato do seu pai. E você sabia disso. Minha voz estava vazia. Há 3 meses, sim. Por que você simplesmente não me contou, não me avisou? Dante se virou para me encarar e a expressão em seu rosto era quase gentil. Você teria acreditado em mim? Um estranho te aborda na rua. Te diz que a máfia russa quer te sequestrar por causa de um pai que morreu há 5 anos. Ele balançou a cabeça. Você teria pensado que eu era louco, chamado a polícia. Continuado sua vida até que os homens de Kozlov te pegassem na rua. Ele estava certo. Eu odiava que ele estivesse certo. Então você apenas me observou? Eu te protegi. A distinção parecia importante para ele. Eu tinha homens te vigiando 24 horas por dia. Eu monitorei suas rotas, seus hábitos, suas vulnerabilidades. E quando aquele idiota na galeria te tocou, eu... Ele parou abruptamente, o maxilar contraído. Você o quê? Sussurrei. Eu perdi o controle. A admissão pareceu-lhe custar caro. Eu deveria ter sido sutil. Deveria ter esperado. Mas ver a mão dele em você, ver você sorrir para ele como se... Ele se virou. Eu não consegui. A confissão pairou entre nós, pesada com implicações que eu não estava pronta para examinar. O que acontece agora? Perguntei. Agora você fica daqui, sob minha proteção, até que eu possa negociar com Kozlov ou eliminar a ameaça completamente. Eliminar? Deixei a palavra no ar. Você quer dizer matá-lo, se necessário. Tão casual como discutir uma transação comercial. E quanto tempo isso vai levar? Dias? Semanas, no mínimo? Possivelmente meses. Levantei-me abruptamente, o uísque balançando no meu copo. Eu não posso simplesmente desaparecer por meses. Eu tenho um emprego, um apartamento, uma vida. Helena. A voz de Dante era paciente. Você tem uma vida porque eu estou permitindo que você tenha uma. No momento em que você sair da minha proteção, você tem aproximadamente 6 horas antes que Kozlov te encontre. E quando ele encontrar, você vai desejar que a morte fosse a pior coisa que ele planejou. A calma na entrega tornou tudo pior de alguma forma. Fui até as janelas olhando para a cidade que de repente parecia uma jaula. Então eu sou uma prisioneira. Você está protegida. Bah, é pela mesma coisa. Não. Dante se moveu para trás de mim, perto o suficiente para que eu pudesse sentir seu calor. Um prisioneiro não tem escolha. Você escolheu vir comigo. Você não me deu exatamente opções. Eu te dei a única opção que te mantém respirando. Virei-me para encará-lo, e a proximidade me tirou o fôlego. Ele estava tão perto, perto o suficiente para ver a leve cicatriz acima de sua sobrancelha esquerda. Perto o suficiente para sentir o cheiro de cedro e algo mais escuro. Eu não te entendo, sussurrei. Você diz que me viu em uma cafeteria, que me queria, mas está falando em matar pessoas, em me proteger como se eu fosse algum tipo de posse. Você é. Sua mão subiu para tocar meu rosto, e eu deveria ter me afastado, mas não consegui me mover. No momento em que te vi, você se tornou minha. Não espero que você entenda isso, mas você vai aprender. Você é louco, provavelmente. Seu polegar traçou meu lábio inferior e minha respiração engasgou. Mas também sou a única coisa que te mantém viva, Helena. Então, por enquanto, você vai ficar aqui. Você vai aceitar minha proteção e, eventualmente, vai aceitar todo o resto. E se eu recusar? O sorriso de Dante foi leve. Perigoso. Você não vai. A confiança deveria ter me enfurecido. Em vez disso, senti outra coisa. Algo quente e aterrorizante se desenrolando no meu peito. Porque ele estava certo. Eu não recusaria e isso me assustava mais do que qualquer outra coisa.
Uma mulher apareceu então, alta, severa, vestida de preto, emergindo de um corredor que eu não tinha notado. Senhor Dante, ela disse com um leve sotaque, o quarto de hóspedes está preparado. Obrigado, Kátia. Dante deu um passo para trás e eu pude respirar novamente. Esta é Kátia. Ela gerencia esta residência. Qualquer coisa que você precisar, peça a ela. O sorriso de Kátia era profissional. Venha, senhorita. Vou lhe mostrar seu quarto. Eu a segui, entorpecida, segurando meu uísque como uma tábua de salvação, agudamente ciente dos olhos de Dante acompanhando meu movimento pela sala. Na entrada do corredor, eu me virei. Ele estava silhuetado contra aquelas janelas enormes, com as mãos nos bolsos, parecendo em todos os aspectos o homem perigoso que ele afirmava ser. Dante. Sim. Obrigada por me dizer a verdade. Sua expressão suavizou fracionariamente. Descanse um pouco, Helena. Amanhã discutiremos o que vem a seguir. Eu assenti e deixei Kátia me levar. Mas senti seu olhar em mim até a porta do quarto se fechar e eu estar finalmente, abençoadamente, sozinha. Deixei o uísque com as mãos trêmulas e me afundei na cama. Enorme, coberta com lençóis de seda que provavelmente custavam mais que meu salário mensal. E então, finalmente, eu me permiti chorar. Pela traição do meu pai, pela vida que acabei de perder. Pela atração aterrorizante e impossível que eu sentia por um homem que me reivindicou como propriedade. Um homem cuja escuridão deveria ter me repelido, mas não o fez. Acordei com a luz do sol entrando por janelas desconhecidas e por um momento feliz, pensei que tudo tinha sido um pesadelo. Então vi as roupas arrumadas na cadeira, marcas de grife, exatamente do meu tamanho. E a realidade voltou com tudo. Kátia apareceu com um café e um sorriso suave. O senhor Dante pensou que você talvez preferisse tomar o café da manhã no seu quarto esta manhã. Onde ele está? Reunião de negócios. Ele voltará esta tarde. Ela colocou a bandeja na mesa de cabeceira. Ele me pediu para lhe dar um tour, ajudá-la a se instalar. Se instalar implicava permanência. Eu não estava pronta para aceitar. Mas bebi o café, perfeito de alguma forma, e deixei Kátia me mostrar a cobertura. 3 quartos, 4 banheiros, uma cozinha que parecia saída de uma revista. Uma biblioteca com primeiras edições que eu tinha medo de tocar. E por toda parte, sinais sutis da presença de Dante. Um livro na mesa de centro, com marcador na metade. Óculos de leitura em uma escrivaninha. Uma jaqueta jogada sobre uma cadeira. Ele morava aqui. Isso não era apenas uma casa segura. Há quanto tempo você trabalha para ele? Perguntei enquanto voltávamos para a sala de estar principal. Kátia considerou a pergunta. 8 anos. Ele salvou minha família de uma situação muito ruim em Moscou. Eu devo minha vida a ele. A reverência em sua voz era absoluta. O que ele faz exatamente? Eu sei que ele está envolvido em coisas, mas que coisas? A expressão de Kátia se fechou. Essa não é minha história para contar, senhorita. Mas direi isto. O senhor Dante é um bom homem em um mundo que muitas vezes pune a bondade. O que ele faz para proteger aqueles que não podem se proteger. Parecia propaganda, algo que lhe disseram para dizer. Mas ela acreditava. Eu podia ver isso. O dia se arrastou infinitamente. Tentei ler, não conseguia me concentrar. Tentei assistir televisão. Tudo parecia surreal. Meu celular, entregue por Kátia junto com minha bolsa, mostrava 17 chamadas perdidas de Sofia e uma série de mensagens de texto cada vez mais preocupadas. Sofia, você está bem? O que aconteceu? Sofia, Helena, me responda ou vou chamar a polícia. Sofia, a porta do seu apartamento estava trancada por fora. Que diabos está acontecendo? Encarei aquela última mensagem por um longo tempo antes de digitar uma resposta. Eu. Estou segura. Emergência familiar. Eu tive que sair da cidade de repente. Desculpe por te preocupar. Explicarei tudo quando puder. Parecia uma mentira e a verdade ao mesmo tempo. A resposta de Sofia veio imediatamente. Isso é muito suspeito, mas tudo bem. Me ligue quando puder falar de verdade. Deixei o celular de lado e fui para aquelas janelas enormes, olhando para a cidade lá embaixo. Pessoas vivendo suas vidas normais, indo para o trabalho, encontrando amigos, vivendo sem guardas armados e ameaças de morte. Eu queria aquela vida de volta, não queria? Dante voltou quando o sol estava se pondo, pintando a cidade em tons de âmbar e ouro.
Ouvi o elevador, o murmúrio baixo de vozes. Kátia o cumprimentando, e então seus passos se aproximando da sala de estar onde eu estava sentada, encolhida no sofá, fingindo ler. Helena. Sua voz era mais suave do que eu esperava. Como foi seu dia? Deixei de lado o livro que não estava realmente lendo. Presa, entediante, aterrorizante. Escolha um. O sorriso de Dante foi leve enquanto ele tirava o paletó, jogando-o sobre uma cadeira. Ele havia afrouxado a gravata, arregaçado as mangas até os cotovelos, e a domesticidade casual disso fez coisas estranhas com meu pulso. Kátia disse que você perguntou sobre mim. Eu perguntei o que você faz. Ela me deu uma resposta muito diplomática. Bom, é para isso que eu a pago. Ele foi até o carrinho de bar, servindo aquele whisky âmbar. O que você quer saber? Tudo. Dante se virou para me encarar, copo na mão. Eu dirijo uma organização. Lidamos com problemas que a lei não pode ou não quer resolver. Protegemos pessoas de predadores como Kozlov. E sim, às vezes essa proteção requer violência. Então você é um vigilante. Eu sou prático. Ele tomou um gole. O mundo não é preto e branco, Helena. Às vezes, a única maneira de parar um monstro é se tornar algo pior. E você é pior. Seus olhos encontraram os meus. Quando preciso ser. A honestidade era brutal, sedutora. Falei com meu contato na organização de Kozlov hoje. Dante continuou, movendo-se para perto das janelas. Ele está exigindo uma reunião. Quer negociar. Meu coração disparou. Isso é bom, certo? Se vocês podem negociar. É uma armadilha. A voz de Dante era fria. Kozlov não negocia. Ele se exibe, depois ataca. Ele quer ver se estou falando sério sobre te proteger. Ver se há uma fraqueza que ele possa explorar. E há. O Dante olhou para mim por cima do ombro, e a intensidade em seu olhar me fez tremer. Sim, você. A admissão pairou entre nós. Então por que me proteger? Levantei-me, movendo-me em sua direção sem pensar. Se eu te torno fraco, se sou um risco, porque algumas coisas valem o risco. Ele disse isso de forma tão simples, como se fosse óbvio. Você não me conhece, sussurrei. Eu sei o suficiente. Dante se virou completamente para me encarar. Eu sei que você é voluntária na biblioteca perto do seu apartamento todo sábado. Eu sei que você come o mesmo almoço 4 dias por semana, porque é cuidadosa com o dinheiro. Eu sei que você conversa com suas plantas e chora em comerciais e tem medo de tempestades, mas finge que não tem. Cada palavra atingiu como uma revelação, uma invasão. Isso não é conhecer alguém, eu disse, mas minha voz tremeu. Isso é vigilância. É ambos. Ele se aproximou. Eu te observei por 3 meses, Helena. Observei você viver sua vida quieta e cuidadosa. Observei você ser gentil com pessoas que não merecem. Observei você sorrir para estranhos e ajudar velhinhas com suas compras. E ele parou, o maxilar contraído. Você é boa, genuinamente boa, e isso é raro no meu mundo. Então, eu sou o quê? Um animal de estimação? Uma curiosidade? Você é minha. Lá estava de novo, aquela reivindicação. Pare de dizer isso. Mas eu não recuei. Eu não sou uma propriedade. Não. A mão de Dante subiu para tocar meu rosto, e desta vez eu me inclinei no toque. Você é muito mais do que isso. Você é a primeira coisa que eu quis para mim em 10 anos. A primeira coisa que me faz pensar em algo além de sobrevivência, estratégia e sangue. Seu polegar traçou minha maçã do rosto e minha respiração engasgou. Eu te assusto, ele murmurou. Sim. Bom, você deveria ter medo. Porque eu falei sério, Helena. Você é minha agora, e eu protejo o que é meu com tudo o que tenho. Né? Mesmo que eu não queira ser protegida. Mesmo assim, deveria ter sido uma ameaça. Em vez disso, pareceu uma promessa. E se eu quiser ir embora? Sussurrei. A expressão de Dante não mudou. Então eu te deixarei ir. Colocarei você em um avião para qualquer lugar do mundo que você queira. Te darei dinheiro suficiente para recomeçar. E então passarei todos os dias seguintes me perguntando se Kozlov te encontrou. Se você está com medo, se está machucada. E se eu deveria ter te trancado neste apartamento e me recusado a deixar você fazer essa escolha. Isso não é justo. Não, mas é honesto. Eu olhei para ele, para este homem impossível que virou minha vida inteira de cabeça para baixo, e senti algo mudar dentro de mim. Medo, sim, mas também outra coisa. Confiança. Eu não entendia.
Não queria examinar muito de perto, mas estava lá. Eu preciso de tempo, eu disse finalmente. Tempo para processar tudo isso. Tempo para descobrir o que eu quero. Nikkei, você tem tempo. A mão de Dante caiu do meu rosto, deixando um vazio frio para trás. Mas Helena... Sim? Não demore muito. Kozlov não vai esperar para sempre, e nem eu. Naquela noite, deitei na cama enorme e encarei o teto, ouvindo os sons abafados da cidade lá embaixo. Em algum lugar nesta cobertura, Dante estava dormindo, ou trabalhando, ou fazendo o que quer que homens perigosos fizessem nas horas escuras. Eu deveria estar planejando minha fuga. Em vez disso, eu estava me perguntando como seria se render, deixar este homem, este estranho que me conhecia melhor do que eu mesma, assumir o controle, parar de lutar e apenas cair. O pensamento me aterrorizou quase tanto quanto a percepção de que parte de mim queria isso. 3 dias se passaram na jaula dourada. 3 dias de Dante saindo antes de eu acordar e voltando depois do pôr do sol. 3 dias da eficiência silenciosa de Kátia e refeições gourmet que eu mal provei. 3 dias olhando pelas janelas e me sentindo como um fantasma assombrando a vida de outra pessoa. No quarto dia eu quebrei. Eu preciso sair deste apartamento. Eu disse a Dante durante o jantar, a primeira refeição que compartilhamos desde que cheguei. Mesmo que por 1 hora, uma caminhada, um café, qualquer coisa. Ele pousou o garfo com precisão deliberada. Muito perigoso. Eu vou enlouquecer se ficar aqui por mais tempo. Melhor louca do que morta. A entrega casual me fez querer jogar algo. Você não pode me manter trancada para sempre, eu disse, a voz subindo. Isso não é proteção, é aprisionamento. É ambos. A expressão de Dante não mudou. E é temporário. Quão temporário? Você disse semanas, possivelmente meses. Isso não é temporário. Isso é necessário. Levantei-me abruptamente, a cadeira raspando no chão de madeira. Eu não pedi por nada disso. Não pedi pelas dívidas do meu pai, ou pela sua proteção, ou... Minha voz falhou. Eu só quero minha vida de volta. Algo brilhou no rosto de Dante. Não exatamente simpatia, mas perto. Sua vida desapareceu no momento em que seu pai assinou aquele contrato. Ele disse baixinho. Estou tentando te dar uma nova. Eu não quero uma nova. Eu quero... O quê? Voltar para o seu apartamento e suas 60 horas de trabalho semanais e sua existência pequena e cuidadosa. Ele se levantou, contornando a mesa. Aquela vida era uma ilusão, Helena. Você já estava sendo caçada. Já estava marcada. Você só não sabia ainda. A verdade disso me atingiu como um tapa. Então, o que eu devo fazer? Sussurrei. Apenas aceitar isso. Aceitar você. O maxilar de Dante se contraiu. Por um longo momento, ele apenas olhou para mim. Realmente olhou, como se estivesse vendo além da minha raiva para o medo por baixo. Então ele fez algo inesperado. Ele cedeu. Amanhã à noite, ele disse. Vou a uma gala de caridade no Plaza. Você virá comigo. Meu fôlego falhou. Bom, você acabou de dizer que é muito perigoso. É perigo controlado. Centenas de testemunhas. Segurança por toda parte. Kozlov não arriscará um espetáculo público. A mão de Dante subiu para tocar minha bochecha. Você precisa disso. Eu entendo isso. Então, nós iremos. Mas você fica ao meu lado o tempo todo. Sem perambular, sem idas ao banheiro sozinha. Combinado? Era quase liberdade. Mas era algo. Combinado. Na noite seguinte, Kátia chegou com um vestido que provavelmente custava mais que meu aluguel mensal. Seda esmeralda que abraçava minhas curvas antes de fluir para o chão. Um decote que era modesto, mas devastador. Tecido que sussurrava contra minha pele como um segredo. O Sr. Dante o escolheu pessoalmente, disse Kátia com um sorriso conhecedor enquanto me ajudava com o cabelo. Ondas soltas que caíam além dos meus ombros, elegantes sem ser formal. Eu me olhei no espelho e mal reconheci a mulher que me encarava. Ela parecia sofisticada, cara, como se pertencesse ao braço de Dante. A gala foi exatamente o que eu esperava. A elite de Manhattan em suas melhores roupas, champanhe fluindo, um quarteto de cordas tocando algo clássico e vagamente melancólico. Mas foi o homem ao meu lado que me tirou o fôlego. Dante de smoking era devastador. Todo linhas afiadas e poder contido. Seu cabelo escuro perfeito, sua presença comandando cada sala em que entrava. E o jeito que ele olhava para mim, possessivo, orgulhoso, faminto,
Fazia minha pele parecer apertada demais. Sua mão nunca deixou a parte inferior das minhas costas, enquanto nos movíamos pela multidão. Não controladora, mas constante. Um lembrete. Você é minha. As pessoas notaram. Claro que notaram. Eu vi os olhares especulativos, as conversas sussurradas atrás de taças de champanhe. Mulheres me olhando com inveja ou pena. Eu não sabia dizer qual. Homens olhando para Dante com medo mal disfarçado atrás de sorrisos educados. Quem são todas essas pessoas? Sussurrei enquanto nos aproximávamos de um grupo perto das mesas de leilão silencioso. Políticos, empresários, pessoas que pensam que o poder vem de dinheiro e conexões. A voz de Dante era baixa, destinada apenas a mim. Eles estão errados. De onde vem o poder? Ele olhou para mim e a intensidade em seu olhar me deixou sem ar. Medo, lealdade, a vontade de fazer o que os outros não farão. Antes que eu pudesse responder, um homem se aproximou. Cabelos prateados, terno caro, sorriso que não alcançava os olhos. Dante, não esperava te ver aqui. As palavras eram amigáveis. O tom não era. Vereador Burke. A voz de Dante esfriou, ainda fingindo servir ao interesse público. O sorriso de Burke se apertou, e ainda fazendo acusações que você não pode provar. Seus olhos deslizaram para mim. Quem é sua adorável companhia? A mão de Dante nas minhas costas pressionou um pouco mais firme. Não é da sua conta. A dispensa foi absoluta. O rosto de Burke ficou vermelho, mas ele recuou com um aceno rígido. O que foi isso? Perguntei. Burke pega dinheiro de Kozlov, ajuda a abafar investigações policiais. Ele é parte da razão pela qual a dívida do seu pai pôde continuar sem contestação. Dante me guiou em direção ao bar. Ele também é a razão pela qual não posso simplesmente eliminar Kozlov sem consequências políticas significativas. A menção casual de eliminação deveria ter me incomodado mais do que incomodou. Este mundo em que você vive, eu disse baixinho, é complicado. É necessário. Dante pediu 2 taças de champanhe, depois se virou para me encarar completamente. A lei não funciona, Helena. É muito lenta, muito corrompida. Às vezes, a única justiça é a que você faz por si mesmo. Eu queria argumentar, queria dizer que tinha que haver outro jeito, mas de pé em uma sala cheia de pessoas que fechavam os olhos para o sofrimento por lucro, eu não tinha certeza se podia. Nós dançamos. Não sei quem sugeriu. Talvez ninguém tenha sugerido. Talvez Dante apenas me puxou para a pista porque podia, porque sua mão pertencia à minha cintura e seus olhos pertenciam ao meu rosto. O quarteto tocava algo lento e doloroso. Você é bom nisso. Eu disse enquanto ele nos movia entre os outros casais com graça fácil. Fui ensinado jovem. Minha mãe acreditava em habilidades à moda antiga. Algo doloroso cruzou seu rosto. Ela se foi há 15 anos. Foi a primeira coisa pessoal que ele compartilhou. Uma rachadura na armadura. Sinto muito. Não sinta. Ela morreu sabendo que eu sobreviveria. Era tudo o que ela queria. Eu queria perguntar mais sobre ela, sobre sua infância, sobre como um menino se torna um homem como este. Mas o momento parecia frágil demais. Em vez disso, deixei que ele me segurasse. Deixei-me sentir segura no círculo de seus braços, rodeada por estranhos que me destruiriam sem pensar 2 vezes se soubessem quem eu era. A mão de Dante deslizou da minha cintura para a parte inferior das minhas costas, me puxando fracionariamente para mais perto. Não de forma inadequada, mas íntima. Você está linda esta noite, ele murmurou contra meu cabelo. Meu fôlego falhou. Você também não está nada mal. Seu peito vibrou com uma risada silenciosa, a primeira vez que o ouvi genuinamente divertido. Eu falei sério, Helena, naquela primeira noite. Você é a primeira coisa que eu quis para mim em uma década. Sua mão apertou a minha. Não sei se isso me torna egoísta ou humano, mas é verdade. Eu olhei para ele, para este homem impossível que me aterrorizava e me fascinava em igual medida. O que você quer de mim? Sussurrei. Tudo. Sem hesitação. Mas aceitarei o que você estiver disposta a dar. A honestidade era devastadora. Eu não sei o que posso te dar. Então descobriremos juntos. A música cresceu. O mundo se estreitou para apenas nós dois, girando lentamente no centro de uma sala cheia de pessoas que não importavam. E pela primeira vez desde aquela noite na galeria, senti algo além de medo. Senti possibilidade.
Saímos da gala cedo. Dante citando negócios, embora eu suspeitasse que ele só queria me afastar de olhos curiosos. No SUV, sua mão encontrou a minha na escuridão, e as entrelaçando nossos dedos. Nenhum de nós falou. Mas quando chegamos à cobertura e ele me acompanhou até a porta do meu quarto, ele parou. Obrigado, ele disse baixinho, por vir esta noite e por confiar em mim. Eu não confio em você. Mas minha mão ainda estava na dele. Ainda não. Dante ergueu nossas mãos unidas, pressionando um beijo nos meus nós dos dedos que pareceu uma marca. Mas você vai. Ele me soltou e deu um passo para trás. E eu senti a perda como água fria. Boa noite, Helena. Boa noite. Fechei a porta e me encostei nela, o coração acelerado, a pele queimando onde seus lábios haviam tocado. Isso era perigoso. Mais perigoso que Kozlov, mais perigoso que contratos e dívidas e ameaças de morte. Porque eu estava começando a querer isso, a querê-lo. E isso me aterrorizava mais do que qualquer outra coisa. Acordei com gritos, vozes masculinas, ásperas e urgentes, vindo de algum lugar na cobertura. Peguei o roupão que Katia havia deixado e tropecei no corredor, posto o coração martelando. A discussão estava acontecendo no escritório de Dante, a porta entreaberta, a luz saindo. Não podemos mantê-la aqui indefinidamente. Uma voz de homem que eu não reconheci. Kozlov está ficando impaciente. Ele está ameaçando tornar a dívida pública, arruinar a reputação dela, torná-la inempregável. Deixe-o tentar. A voz de Dante era gelo. Eu o enterrarei antes que a história seja publicada. Você não está pensando com clareza. Ela te deixou vulnerável. Oh, ei, eu sei exatamente o que ela me tornou. Eu deveria ter ido embora. Deveria ter lhes dado privacidade. Em vez disso, empurrei a porta. 3 homens estavam no escritório. Dante atrás de sua mesa e outros 2 que eu nunca tinha visto. Um era jovem, talvez 30 anos, com olhos afiados e roupas caras. O outro era mais velho, grisalho, com a constituição de alguém que sobreviveu à violência. Todos os 3 se viraram para me olhar. Helena. A expressão de Dante suavizou fracionariamente. Você não deveria estar acordada. Eu ouvi gritos. Apertei o roupão. O que está acontecendo? O homem mais jovem trocou um olhar com Dante. Estávamos apenas discutindo estratégia. Sobre mim. Não era uma pergunta. O maxilar de Dante se contraiu, mas ele não negou. Estes são meus associados, ele disse em vez disso. Marco. O homem mais jovem assentiu. E Vincent, eles ajudam a gerenciar várias operações. Estamos tentando convencer seu namorado de que escondê-la para sempre não é uma estratégia viável a longo prazo, disse Marco sem rodeios, ganhando um olhar afiado de Dante. Ele não é meu namorado. As palavras pareciam mentiras. Então o que ele é? Perguntou Vincent, não de forma rude. Eu olhei para Dante. Ele olhou para mim. Sua expressão era ilegível. Eu não sei, admiti. Marco suspirou. Olha, senhorita Moretti, estamos tentando protegê-la, mas Kozlov está escalando. Ontem, ele enviou uma mensagem para Dante, uma fotografia sua na gala. Close, qualidade profissional. O que significa que ele tinha alguém dentro daquela sala. Alguém perto o suficiente para tirar aquela foto. Meu sangue gelou. Kozlov está testando limites, acrescentou Vincent, vendo até onde ele pode empurrar antes que Dante estoure. E quando Dante estourar, porque ele vai, isso começará uma guerra que nenhuma das organizações pode arcar. Então qual é a alternativa? Olha, minha voz era mais baixa do que eu queria. Eu simplesmente me entrego? Deixe o Kozlov me ter? Não. A voz de Dante cortou a sala como uma lâmina. Isso não é uma opção. Então qual é? Desafiou Marco. Porque agora você está jogando na defesa, e a defesa não ganha guerras. Dante contornou a mesa, vindo ficar ao meu lado. Sua presença era sólida, reconfortante. A alternativa, ele disse baixinho, é mudarmos a narrativa. Tornar a dívida de Kozlov irrelevante. Como? Perguntou Vincent. Dante olhou para mim e algo passou por seu rosto. Cálculo misturado com algo mais profundo, algo quase vulnerável. Nós nos casamos. A sala ficou em silêncio. Com licença, minha voz falhou. Se você for minha esposa, estará sob minha proteção legalmente, internacionalmente. Qualquer movimento contra você é um movimento contra toda a minha organização. Kozlov teria que passar por canais, negociações. Isso nos compra tempo, vantagem. Marco assobiou baixo. Na verdade, não é uma ideia terrível.
Isso é loucura, contestei. Nós mal nos conhecemos. Nós nos conhecemos o suficiente. A mão de Dante encontrou a minha. E seria temporário. Um acordo legal, papelada e testemunhas, nada mais. Casamento nunca é nada mais. No meu mundo, é. Seu polegar traçou meus nós dos dedos. Mas isso te manteria viva. Me daria o direito legal de agir contra Kozlov sem consequências políticas. Resolveria nossos dois problemas. Vincent estava assentindo lentamente. Kozlov é tradicional. Bratva da velha guarda. Ele respeita o casamento. Não cruzaria essa linha facilmente. Isso é loucura, sussurrei. Mas não puxei minha mão. Loucura é deixar você morrer, porque não consigo pensar em uma solução melhor. A voz de Dante era áspera. Loucura é ver Kozlov te encurralar lentamente, enquanto eu fico aqui impotente. Isso é estratégia. E o que acontece depois? Perguntei. Depois que Kozlov for resolvido, dissolvemos o casamento. Você tem sua vida de volta. Eu tenho minha paz de espírito, sabendo que você está segura. Deveria ter soado clínico, transacional. Em vez disso, soou como um coração partido. Marco pigarreou. Vou fazer algumas ligações, começar a papelada. Podemos ter uma cerimônia privada em 48 horas se nos apressarmos. Faça isso, disse Dante sem tirar os olhos de mim. Marco e Vincent saíram, nos deixando sozinhos no escritório. Você não pode simplesmente decidir isso, eu disse. Mas o protesto pareceu fraco. Eu não estou decidindo. Estou oferecendo. Dante se aproximou, segurando meu rosto com as duas mãos. Você quer sua vida de volta. Eu quero você viva. Isso realiza ambos. Mas se você disser não, se não puder fazer isso, encontrarei outro jeito. Mesmo que signifique deixar você ir. Você disse que não me deixaria ir. Eu menti. Seu sorriso era amargo. Eu te deixaria ir se isso significasse que você sobreviveria. Mesmo que me destruísse. Daí a confissão me tirou o fôlego. Por quê? Sussurrei. Por que você se importa tanto? Porque passei 10 anos construindo muros, Helena. Sendo a coisa que as pessoas temem. Vivendo na escuridão porque é onde sou útil. Seu polegar traçou minha maçã do rosto. E então eu te vi, rindo de algo em uma página, parecendo luz em forma de carne. E pela primeira vez em uma década, eu quis algo além de sobrevivência. Lágrimas queimaram meus olhos. Isso não é justo. Não, mas é verdade. Eu deveria ter dito não. Deveria ter corrido. Deveria ter escolhido a liberdade em vez deste homem impossível e perigoso. Em vez disso, eu disse 48 horas. A esperança brilhou no rosto de Dante. 48 horas. Assinamos papéis. Você usa um anel. E eu uso todos os recursos que tenho para acabar com essa ameaça permanentemente. E então você decide. Se quer ficar, se quer ir, se quer... Ele parou, o maxilar contraído. Se quer algo mais do que um acordo legal. Meu coração estava acelerado. Minhas mãos tremiam. Cada parte lógica do meu cérebro gritava que isso era loucura. Mas a parte ilógica, a parte que sentiu reconhecimento naquela galeria, que se inclinou em seu toque, que dançou com ele e se sentiu segura. Essa parte estava sussurrando algo diferente. Ok, eu respirei. Ok, eu faço. Os olhos de Dante se fecharam brevemente, como se eu tivesse acabado de lhe conceder um alívio da execução. Obrigado. Não me agradeça ainda. Eu me afastei, envolvendo os braços em volta de mim mesma. Não sabemos se isso vai funcionar, se Kozlov vai respeitar. Vai funcionar, certeza absoluta, porque eu vou fazer funcionar. Os 2 dias seguintes foram um borrão. Papelada apareceu. Advogados que eu nunca conheci. Uma licença de casamento obtida por canais que eu não queria examinar. Kátia chegou com outro vestido, mais simples que o da gala, mais elegante. Renda creme e seda. Bonito sem ser de noiva. Não é um casamento de verdade. Eu disse a ela enquanto ela prendia meu cabelo. Kátia encontrou meus olhos no espelho. Não é? Eu não tinha uma resposta. A cerimônia aconteceu na cobertura de Dante. Apenas Marco e Vincent como testemunhas. Um oficial que não fez perguntas e aceitou o pagamento em dinheiro. Dante vestia preto. Claro que sim. Eu vestia creme e carregava uma única rosa branca que alguém, provavelmente Kátia, havia deixado na minha cômoda. As palavras eram padrão, legais, impessoais. Mas quando Dante deslizou o anel no meu dedo, ouro branco, simples, elegante,
Sua mão tremeu um pouco. O suficiente para eu notar. Pode beijar a noiva. Dante olhou para mim, uma pergunta em seus olhos. Eu assenti. Seu beijo foi gentil, reverente, nada como a reivindicação que eu esperava. Apenas seus lábios nos meus, macios e cuidadosos, como se eu fosse algo precioso. Quando ele se afastou, sua testa repousou contra a minha. Obrigado, ele sussurrou, tão baixo que só eu pude ouvir. E por confiar em mim. Não me faça me arrepender. Não vou. Pareceu um voto mais vinculativo do que qualquer coisa que o oficial havia dito. Naquela noite eu estava no meu quarto, agora legalmente casada com um homem que conhecia há menos de 2 semanas, e olhava para o anel no meu dedo. Senhora Helena Dante. Não, ele nunca me disse seu sobrenome. Eu era a senhora Helena. O quê? Eu ri um pouco histérica, uma batida na porta. Entre. Dante entrou, ainda vestindo as calças do terno e a camisa branca, gravata descartada. Ele parecia mais jovem assim, mais humano. Eu queria ver como você estava. Ele parou na porta, mantendo uma distância cuidadosa. Garantir que você está bem. Eu me casei com um homem cujo sobrenome eu nem sei. Um leve sorriso. Caruso. Dante Caruso. Senhora Caruso. Testei as palavras. Elas pareciam estranhas. Vou ter que me acostumar com isso. Você não precisa usá-lo. Não de verdade. Isso é apenas papelada. Mas o jeito que ele disse, como se as palavras doessem, me disse que ele queria que fosse mais. Dante, você deveria descansar. Ele deu um passo para trás. Amanhã enviaremos a notícia para Kozlov. Deixá-lo saber que a situação mudou. Deixá-lo decidir seu próximo movimento. E se ele não se importar? Se ele vier de qualquer maneira? A expressão de Dante endureceu. Então eu mostrarei a ele exatamente por que as pessoas temem meu nome. A resposta de Kozlov veio 3 dias depois. Eu estava lendo na biblioteca quando Dante me encontrou, seu rosto esculpido em pedra. Ele quer uma reunião. Esta noite. Terreno neutro. Meu livro caiu de meus dedos dormentes. O que você disse? Eu disse que sim. Dante foi até a janela com as mãos nos bolsos. É o que estávamos esperando. Uma chance de negociar cara a cara. Ou uma chance para ele te matar. Possivelmente. Tão casual. Mas terei Marco e Vincent, segurança armada, e estarei preparado. Então eu vou com você. Né? Absolutamente não. Eu me levantei, indo até ele. Eu sou a razão desta reunião. Eu deveria estar lá. Você é a razão pela qual não posso me dar ao luxo de ter distrações. Dante se virou, segurando meu rosto. Se você estiver lá, tudo em que pensarei é em te manter segura. Preciso estar focado, frio. Não posso ser essas coisas se estiver preocupado com você. Então, eu apenas espero aqui, me perguntando se você vai voltar? Seu maxilar se contraiu. Sim, isso não é justo. Não. Melhor, mas é necessário. Nós nos encaramos, vontade se chocando silenciosamente. Finalmente desviei o olhar. Tudo bem. Mas, Dante, sim? Volte para mim. Algo mudou em sua expressão. Surpresa misturada com algo mais profundo. Sempre, ele prometeu. Ele saiu às 8, assisti da janela enquanto o SUV se afastava, a forma escura de Dante visível no banco de trás, Marco e Vincent em um segundo veículo atrás. Então eles se foram, engolidos pelo trânsito de Manhattan. Katia trouxe chá que eu não bebi. Ofereceu jantar que eu não consegui comer. Finalmente me deixou sozinha na sala de estar enquanto as luzes da cidade brilhavam lá fora. As horas se arrastaram. 9 horas, 10, 11. Meu celular permaneceu em silêncio. À meia-noite comecei a andar de um lado para o outro. Todos os piores cenários se repetindo. Kozlov traindo a trégua. Dante sangrando em algum armazém. Eu presa nesta cobertura para sempre, esperando por notícias que nunca viriam. À 1 da manhã, ouvi o elevador. Eu corri. Dante saiu e meu coração parou. Sangue em sua camisa branca, nós dos dedos machucados, um corte acima da sobrancelha. Mas vivo. Oh, Deus. Corri para a frente, as mãos pairando sobre o sangue, com medo de tocar. O que aconteceu? Você está... Não é meu. Sua voz era áspera, exausta. A maior parte, pelo menos. A maior parte? Kozlov trouxe o dobro da segurança combinada. As coisas ficaram tensas. Dante segurou minhas mãos, mas ele concordou com um acordo. Você está livre, Helena. A dívida está quitada.
As palavras não registraram imediatamente. Livre, um sorriso cansado. Custou-me uma quantia significativa de dinheiro e 3 concessões de território. Mas está feito. Ele assinará a papelada da manhã. Você está segura. Eu deveria ter me sentido aliviada, extasiada. Em vez disso, me senti vazia. Então, eu posso ir embora. Não era uma pergunta. O sorriso de Dante desapareceu. Sim, se é isso que você quer. E o casamento? Encoxia, nós o anularemos discretamente. Você receberá um acordo, o suficiente para recomeçar onde quiser. Ele havia pensado em tudo, planejado para todas as contingências, exceto aquela em que eu não queria ir embora. E se... Parei, as palavras presas na minha garganta. E se o quê? Dante perguntou gentilmente. E se eu não quiser uma anulação? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dante me encarou como se eu tivesse falado uma língua estrangeira. Helena, eu sei que isso começou como estratégia, como proteção, mas nestas últimas 2 semanas, forcei-me a encontrar seus olhos. Eu vi você, Dante. Não apenas as partes perigosas, as partes gentis também. O jeito que você olha para mim. O jeito que você nunca forçou nada. O jeito que você... Não. Sua voz estava tensa. Não diga coisas que você não quer dizer só porque está grata. Eu não estou grata, estou apavorada. A confissão explodiu. E estou apavorada porque vim aqui esperando um monstro e encontrei um homem. Um homem que me faz sentir segura e vista e desejada de um jeito que eu nunca... A boca de Dante estava na minha antes que eu pudesse terminar. Não gentil como nosso beijo de casamento. Desesperado, faminto. Suas mãos segurando meu rosto como se eu pudesse desaparecer. Seu corpo pressionando o meu contra a parede atrás de mim. Eu ofeguei contra seus lábios e ele aproveitou a oportunidade para aprofundar o beijo. A língua deslizando contra a minha de um jeito que enfraqueceu meus joelhos. Isso era reivindicação. Isso era posse. Isso era tudo o que eu temia e queria em igual medida. Quando ele finalmente se afastou, estávamos ambos ofegantes. Eu tentei, Dante disse asperamente, a testa pressionada na minha. Tentei manter distância. Tentei fazer disso apenas negócios. Mas, Helena, cada dia que você esteve aqui foi uma tortura. Observando você, querendo você, sabendo que eu não tinha direito. Né, você tem direito. Minhas mãos se fecharam em sua camisa. Eu sou sua esposa no papel. Isso parece papel para você? Seus olhos escureceram. Não. Então pare de me tratar como se eu fosse feita de vidro. Eu o puxei para mais perto, mais ousada do que nunca. Eu estou aqui. Estou escolhendo isso. Estou escolhendo você. Você não sabe o que está escolhendo. Então me mostre. Por um longo momento, Dante apenas olhou para mim, procurando por dúvida, por hesitação. Eu não lhe dei nenhuma. Você tem certeza? Sua voz era quase um sussurro. Eu respondi beijando-o. Desta vez, fui eu quem avançou. Quem abriu minha boca sob a dele. Quem deixou minhas mãos deslizarem por seu peito para envolver seu pescoço. Dante fez um som baixo em sua garganta, algo entre um gemido e uma oração, e me levantou. Envolvi minhas pernas em sua cintura instintivamente enquanto ele me carregava pelo corredor. Não para o meu quarto, para o dele. O quarto era escuro, masculino. Uma cama enorme dominava o espaço, janelas do chão ao teto com vista para a cidade. Dante me sentou gentilmente na beirada da cama. Depois deu um passo para trás. Se você quiser parar, eu não quero. Mas minhas mãos tremiam enquanto eu alcançava os botões da minha camisa. Ele segurou minhas mãos. Deixe-me. Seus dedos estavam firmes enquanto ele desabotoava cada botão com uma lentidão devastadora. Reverente, como desembrulhar algo sagrado. Quando a camisa caiu, eis que ele traçou a borda da alça do meu sutiã com um dedo, os olhos fixos nos meus. Linda, ele murmurou. Eu sabia que você seria. Mas eu o beijei para parar as palavras. De repente tímida, apesar da minha ousadia momentos antes. Dante sorriu contra minha boca. Nervosa? Sim. Bom, eu também. Isso me surpreendeu. Você acha que eu faço isso com frequência? Trago mulheres para o meu quarto? Deixo que vejam as partes de mim que mantenho escondidas? Ele segurou meu rosto. Você é a primeira, Helena. A única com quem eu quis isso em mais tempo do que consigo lembrar. A confissão me tornou corajosa. Alcancei sua camisa, desabotoando com dedos desajeitados.
Ele me deixou, ficou parado enquanto eu empurrava o tecido de seus ombros e revelava o corpo por baixo. Cicatrizes. Tantas cicatrizes. Linhas pálidas cruzando seu peito, seu abdômen. Evidência de violência sobrevivida. Tracei uma com a ponta do dedo. Dói, não mais. Ele segurou minha mão, pressionando-a sobre seu coração. Isso dói mais. Este desejo por você. Este saber que posso te perder no momento em que você perceber quem eu realmente sou. Eu sei quem você é. Você sabe o que eu te mostrei. Então me mostre mais. Os olhos de Dante se fecharam brevemente, como se eu tivesse acabado de lhe dar permissão para algo que ele ansiava. Quando ele os abriu novamente, o controle havia sumido. Ele me deitou na cama, cobrindo meu corpo com o dele. Cuidadoso para manter seu peso fora de mim, mas perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor de sua pele através do tecido fino do meu sutiã. Diga-me se quiser parar, ele disse contra minha garganta. Eu não vou. Sua boca traçou a linha do meu pescoço, minha clavícula, a curva do meu seio acima da renda. Cada toque era reverente, contido, como se ele estivesse me memorizando. Dante. Minha voz saiu ofegante. Carente. Eu sei. Sua mão deslizou pela minha lateral, me traçando minha cintura, meu quadril. Eu sei, Helena, mas não vou apressar isso. Esperei tempo demais para não saborear cada momento. Ele desabotoou meu sutiã com facilidade praticada, afastando-o lentamente. Então ele apenas olhou para mim. Perfeita. Ele respirou. Eu queria me cobrir, queria me esconder da intensidade de seu olhar. Mas o jeito que ele olhava para mim, como se eu fosse algo precioso, algo dele, me tornou corajosa. Eu o alcancei, puxando-o para outro beijo enquanto sua mão segurava meu seio, o polegar roçando o bico de uma forma que me fez ofegar. Sensível, ele notou com satisfação. Eu não conseguia formar palavras. Só conseguia me arquear em seu toque. Meu corpo falando uma língua que minha mente não conseguia articular. A boca de Dante substituiu sua mão e eu gritei com a sensação quente e úmida e perfeita. Isso, ele murmurou contra minha pele. Deixe-me te ouvir, Helena. Deixe-me saber do que você gosta. Poxa, o que te gostava era de tudo. Sua boca, suas mãos, o peso dele contra mim. O jeito que ele me tocava, como se eu fosse algo a ser adorado. Quando sua mão deslizou sob o cós da minha calça, eu me enrijeci. Ele congelou imediatamente. Demais? Não, só engoli em seco. Eu não, quer dizer, eu já, mas não. A compreensão surgiu em seus olhos. Há muito tempo. Eu assenti, envergonhada. Então iremos devagar. Ele me beijou suavemente. E você me dirá se algo não parecer certo. Oh, prometa-me. Eu prometo. Sua mão continuou sua jornada, deslizando sob o tecido até encontrar calor e umidade, e eu tremendo sob seu toque. Deus, Helena. Sua voz estava tensa. Você. Eu o beijei antes que ele pudesse terminar, sobrecarregada demais para ouvir qualquer coisa devastadora que ele estivesse prestes a dizer. Seus dedos se moveram em círculos lentos, aumentando a pressão e o calor até que eu estivesse ofegando contra sua boca, os quadris se movendo instintivamente. Isso. Ele encorajou. Pegue o que você precisa. A permissão quebrou algo dentro de mim. Eu me desfiz em seus braços, gritando seu nome, agarrando seus ombros enquanto ondas de prazer me inundavam. Quando voltei a mim, Dante estava me observando com uma expressão tão terna que fez meu peito doer. Linda, ele sussurrou, pressionando um beijo na minha testa. Você é tão linda quando se solta. Eu queria dizer algo. Queria dizer a ele que isso significava algo, que ele significava algo. Mas o cansaço me puxou. E antes que eu pudesse formar as palavras, eu estava adormecendo. A última coisa que senti foi Dante puxando os cobertores sobre mim, seu corpo se curvando ao meu redor como um escudo. A última coisa que ouvi foi sua voz, quase um sussurro. Eu te amo, Helena. Deus me ajude. Eu te amo. Acordei em uma cama vazia e com o som de gritos. Por um momento desorientado, pensei que era um sonho. Então a realidade voltou com tudo. A noite passada. O toque de Dante e sua confissão sussurrada que ele pensou que eu não tinha ouvido. Os gritos ficaram mais altos. Peguei a camisa de Dante do chão, vestindo-a enquanto tropeçava no corredor. Vozes vindo da sala de estar. Raivosas, urgentes. Deveria saber que ele trairia o acordo.
Não agora, Marco. Ela precisa saber. Virei à esquina para encontrar Dante, Marco e Vincent em formação tensa perto das janelas. Dante estava ao telefone, seu rosto esculpido em granito. Todos os três se viraram quando entrei. Ah, Helena. Dante encerrou a chamada. Volte para o quarto. O que está acontecendo? Nada com que você precise se preocupar. Kozlov quebrou o acordo, disse Marco sem rodeios, ignorando o olhar afiado de Dante. A papelada que ele assinou ontem, falsificada. Ele está alegando que a dívida ainda existe e exigindo que Helena seja entregue até a meia-noite de hoje, ou ele declarará guerra aberta. O chão girou. O quê? Olhei para Dante. Mas você disse... Eu sei o que eu disse. Sua voz estava tensa, com fúria mal controlada. Eu estava errado. Clove nos enganou, usou a reunião para aprender nossas fraquezas, nossos protocolos de segurança. O dinheiro que paguei a ele já foi distribuído a seus homens como bônus. Ele nunca teve a intenção de honrar o acordo. Vincent foi até a janela, examinando a rua abaixo. Temos talvez 6 horas antes que ele faça seu movimento. Precisamos realocá-la para um lugar que ele não possa alcançar. Não, a voz de Dante foi absoluta. Acabou a fuga. Você não pode estar considerando seriamente. Eu não estou considerando nada. Os olhos de Dante encontraram os meus do outro lado da sala. Vou acabar com isso esta noite. Marco praguejou. Isso é suicídio. Mesmo com toda a nossa organização, Kozlov tem o dobro de homens. Você não me viu. A certeza fria em sua voz fez meu sangue gelar. Dante, não. Fui até ele agarrando seu braço. Você não pode simplesmente... Tem que haver outro jeito. Não há. Ele segurou meu rosto gentilmente, a ternura em conflito com a violência em seus olhos. Eu deveria ter feito isso desde o início. Não deveria ter tentado negociar com um homem que só entende de derramamento de sangue. Você será morto, possivelmente, mas o levarei comigo e então você estará segura. Eu não quero estar segura. As palavras explodiram mais alto do que o pretendido. Não se isso custar sua vida. Algo mudou na expressão de Dante. Helena, eu te ouvi na noite passada. O que você disse quando pensou que eu estava dormindo? Minha voz falhou. E eu sinto isso também. Eu não entendo. Não sei se é real ou apenas um vínculo de trauma ou... Ele me beijou com força, possessivo. Quando se afastou, sua testa repousou contra a minha. É real, ele disse asperamente. E é por isso que estou acabando com isso. Porque eu não posso... Eu não vou viver em um mundo onde você está sempre em perigo. Onde homens como Kozlov pensam que podem te possuir. Então, sim, eu vou para a guerra. E sim, eu posso morrer, mas você estará livre, Helena. Verdadeiramente livre. E se eu não quiser liberdade sem você... Marco pigarreou. Nós daremos 1 minuto a vocês. Ele e Vincent se retiraram, nos deixando sozinhos na luz devastada da manhã. Você não quer dizer isso, Dante disse baixinho. Sim, eu quero. Agarrei sua camisa. Eu sei que isso é loucura. Sei que mal nos conhecemos, mas na noite passada... Engoli em seco. A noite passada pareceu a primeira coisa honesta que fiz em anos. E não estou pronta para desistir disso. Você pode não ter escolha. Então me deixe ajudar. Deixe-me fazer parte disso. Absolutamente não, Dante. Não. Sua voz era firme. Você é a única coisa boa na minha vida, Helena. A única coisa pura. Não vou te arrastar para o derramamento de sangue. Você já fez isso. No momento em que agarrou o pulso de Marcos. No momento em que decidiu que eu era sua. Forcei-o a me olhar. Então, pare de tentar me proteger de escolhas que eu já fiz. Por um longo momento, ele apenas me encarou. Então algo se quebrou por trás de seus olhos. Se eu fizer isso, ele disse lentamente, se eu te trouxer para esta luta, você fica com Marco e Vincent. Você não se envolve. Você não se coloca em risco. Combinado? Não era o que eu queria, mas era algo. Combinado. O armazém ficava no Brooklyn, território neutro, ou tão neutro quanto qualquer coisa poderia ser em uma guerra entre famílias do crime. Dante havia chamado reforços. 15 homens que eu nunca tinha visto, todos armados, todos com a mesma expressão de prontidão fria. Sentei-me na parte de trás de um SUV blindado com Marco, observando através de vidros escuros enquanto Dante dava ordens. Ele se trocou para um equipamento tático preto e utilitário.
mas ainda se movia com aquela mesma graça predatória. Ele é bom nisso, disse Marco baixinho. A liderança, estratégia. A maioria dos chefes apenas late ordens. Dante faz as pessoas quererem segui-lo. Há quanto tempo você trabalha para ele? 6 anos. Ele salvou minha irmã de uma rede de tráfico. A voz de Marco era factual. Matou 8 homens para tirá-la de lá. Não pediu nada em troca. Então, quando ele me ofereceu um emprego, eu disse sim. Observei Dante pela janela. Este homem que matara por estranhos, que virara sua vida inteira de cabeça para baixo para me proteger. Ele realmente te ama, sabe? Acrescentou Marco. Eu nunca o vi assim. Imprudente e emocional. É aterrorizante. Sinto muito. Não sinta. Marco sorriu levemente. A humanidade lhe cai bem. Uma batida na janela me fez pular. Vincent, gesticulando para Marco sair. Eles falaram em tons baixos que eu não conseguia ouvir. Então Marco voltou, sua expressão sombria. Kozlov está aqui mais cedo. Meu coração parou. O que isso significa? Significa que ele está confiante. Pensa que já venceu. Marco verificou sua arma. Fique no carro. Não importa o que aconteça, Vincent ficará com você. Marco. Mas ele já tinha ido, movendo-se para se juntar à formação de Dante. Vincent entrou no banco do motorista, encontrando meus olhos no espelho retrovisor. Vai ficar tudo bem, senhora Caruso. Eu queria acreditar nele. Pela janela, observei Kozlov chegar com seu próprio comboio. Uma dúzia de SUVs, talvez 30 homens. Estávamos em menor número. Os 2 grupos se enfrentaram no chão vazio do armazém como exércitos ao amanhecer. Dante deu um passo à frente, assim como Kozlov, mais velho, de cabelos prateados, vestindo um terno que provavelmente custava mais do que o carro da maioria das pessoas. Eles falaram, longe demais para eu ouvir. Então Kozlov riu e sacou uma arma. Não! Eu me lancei para a frente, mas Vincent segurou meu braço. Não confie nele. No chão do armazém, o caos irrompeu. Tiros, gritos. O corpo se movendo com precisão letal. Eu não conseguia respirar, não conseguia pensar, só conseguia assistir horrorizada enquanto Dante se movia pela violência como um dançarino. Desarmando um homem, atirando em outro, movendo-se com uma graça que era terrível e bela. Mas havia tantos deles. Um homem passou pela guarda de Dante, faca brilhando. Eu gritei. Dante se virou, mas muito devagar. Marco apareceu do nada, recebendo a facada destinada às costas de Dante. Ele caiu com força. Não. E o rugido de fúria de Dante foi audível, mesmo através das janelas do carro. O que aconteceu a seguir foi brutal. Dante se tornou outra coisa, algo além de humano, movendo-se através dos homens de Kozlov como um anjo vingador. Cada movimento preciso, letal, imparável. Eu assisti, as mãos pressionadas na janela, incapaz de desviar o olhar. Quando a poeira baixou literalmente a fumaça da pólvora pairando no ar, Kozlov estava de joelhos. Dante estava sobre ele, a arma pressionada na têmpora do russo. Eles falaram breve, final. Então Dante puxou o gatilho. A volta foi silenciosa. Marco estava vivo, por pouco. Médicos estavam cuidando dele em uma instalação privada que Dante possuía. O ferimento era sério, mas ele sobreviveria. Kozlov estava morto, sua organização em frangalhos. A guerra havia acabado. Mas Dante sentou-se à minha frente no SUV, com sangue nas mãos, sangue literal, e não disse nada. Quando chegamos à cobertura, ele começou a passar por mim em direção ao seu escritório. Eu segurei seu braço. Não. Minha voz falhou. Não me exclua. Não depois de tudo. Você viu o que eu sou, Helena. Sua voz estava vazia. Do que sou capaz. Você deveria estar correndo. Eu não estou correndo. Eu o virei para me encarar. Estou ficando porque eu falei sério. Eu te amo. Seus olhos se fecharam como se as palavras causassem dor. Você ama uma ideia de mim, não. Eu amo o homem que me segurou gentilmente enquanto planejava a violência. Eu amo o homem que matou por seu amigo, que construiu algo aterrorizante e bom ao mesmo tempo. Segurei sua mão manchada de sangue. Eu amo tudo isso, Dante. A escuridão e a luz. Quando ele abriu os olhos, eles estavam úmidos. Eu não te mereço. Provavelmente não. Sorri através das lágrimas. Mas você me tem de qualquer maneira. Ele me beijou então, desesperado, quebrado inteiro. E eu o beijei de volta, provando sal e cobre e amor.
3 semanas após a morte de Kozlov, eu estava no quarto da cobertura, nosso quarto agora, arrumando uma mala. Não para ir embora, para ir para casa, ou o que costumava ser minha casa. Dante se encostou no batente da porta, observando com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Você não precisa fazer isso, ele disse baixinho. Preciso. Dobrei outra camisa. Estou fora há quase 2 meses. Meu senhorio pensa que estou morta. Meu chefe provavelmente já preencheu minha vaga. Preciso fechar esse capítulo adequadamente. Eu poderia mandar alguém cuidar disso. Eu sei, mas preciso fazer isso eu mesma. Ele assentiu lentamente. Eu vou com você. Você não precisa. Helena, ele entrou no quarto, segurando minha mão. Eu te deixei fora da minha vista por 3 horas na semana passada para tomar café com Sofia e quase tive um ataque de pânico. Você acha que vou te deixar voltar para o Brooklyn sozinha? E, apesar de tudo, eu sorri. Super protetor, hein? Sem remorso. Ele pressionou um beijo nos meus nós dos dedos. Você está presa a mim agora, senhora Caruso. O nome ainda parecia surreal. Mas bom, certo. Nós o tornamos legal. Realmente legal. Não apenas papelada para proteção. Uma cerimônia discreta 2 semanas atrás, com apenas Marco, recuperado e mal-humorado com seus pontos, e Vincent como testemunhas. Kátia chorou. Eu chorei. Dante olhou para mim como se eu tivesse acabado de lhe dar o mundo. Meu apartamento parecia menor do que eu me lembrava. Poeira cobria tudo. Correspondência empilhada atrás da porta, principalmente contas e lixo. As plantas com as quais eu conversava estavam marrons e mortas. Evidência de uma vida interrompida. Dante ficou no centro do pequeno espaço, parecendo impossivelmente deslocado entre meus móveis de brechó e decorações de liquidação. É aqui que você morava, sem julgamento em sua voz. Apenas curiosidade. É aqui que eu sobrevivia. Corrigi, passando a mão pelo balcão da cozinha. Há uma diferença. Comecei a separar os pertences. O que guardar, o que doar, o que jogar fora. A maior parte parecia pertencer a outra pessoa agora. Aquela garota cuidadosa e quieta que morava aqui. Que media cada decisão, que nunca corria riscos. Que era tão pequena. Ela se foi. Em seu lugar, havia alguém que eu mal reconhecia. Alguém casada com um homem perigoso. Alguém que viu a violência e escolheu o amor de qualquer maneira. Alguém corajosa. No que você está pensando? Dante perguntou, vindo ficar atrás de mim. Que eu não sei mais quem eu sou. Virei-me para encará-lo. E que talvez tudo bem. Sua mão segurou minha bochecha. Você ainda é você, Helena. Apenas mais alta, mais corajosa. Ou talvez apenas mais louca. Inclinei-me em seu toque. Pessoas normais não se apaixonam por chefes da máfia. Ainda bem que você não é normal, então. Embalamos o essencial, fotos, livros e alguns itens sentimentais. O resto eu doaria ou deixaria para o próximo inquilino. Enquanto eu fechava a última caixa com fita, meu telefone tocou. Sofia, atendi com apreensão. Ei, você mesma. Estranha. A voz de Sofia era afiada. Você tem 30 segundos para explicar por que está evitando minhas ligações há 1 mês ou eu aparecerei em qualquer endereço que você esteja se escondendo com vinho e um pé de cabra. É complicado. É sempre complicado com você ultimamente. Desde aquela inauguração da galeria, desde aquele cara. Ela parou. É sobre isso, não é? O homem que agarrou o pulso de Marcos. Você está com ele. Não adiantava negar. Sim. Helena, que diabos? Eu pesquisei um pouco depois que ele desapareceu. Dante Caruso. Ele é... Eu sei o que ele é. E você ainda. Eu me casei com ele. Silêncio, longo e carregado. Você o quê? Suspirei. Podemos fazer isso pessoalmente. Prometo que explicarei tudo. Apenas confie em mim, por favor. Outra pausa. Tudo bem, mas é melhor essa explicação ser boa e incluir detalhes sobre como ele é... Sofia, ela riu. Tudo bem. Mais sério, querida, você está bem? Olhei para Dante, que fingia não ouvir enquanto obviamente ouvia. Sim, eu disse suavemente. Na verdade, estou muito bem. Então estou feliz por você. Aterrorizada, mas feliz. Jantar na próxima semana? Com certeza. Desliguei e encontrei Dante sorrindo levemente. Ela parece protetora. Ela é, você vai gostar dela. Guardei meu celular.
E ela provavelmente vai ameaçar te matar se você me machucar. Bom, você deveria ter pessoas dispostas a matar por você. Só Dante diria algo assim e o diria como um elogio. Saímos do apartamento ao pôr do sol, caixas carregadas no SUV. Vincent dirigia, sempre Vincent, nosso guardião silencioso, enquanto Dante e eu sentávamos atrás. Arrependimentos? Dante perguntou enquanto voltávamos para Manhattan. Oh, pensei sobre isso, realmente pensei. Não, eu disse finalmente. Minha vida antes era segura, previsível. Mas não era viver. Não de verdade. E agora? Agora estou apavorada na maioria dos dias. Nunca tenho certeza do que está por vir. Casada com um homem com inimigos e sangue nas mãos. Entrelacei meus dedos nos dele. Mas nunca me senti tão viva. Dante ergueu nossas mãos unidas, pressionando um beijo nos meus nós dos dedos. Não sei o que fiz para te merecer, ele murmurou. Você agarrou o pulso de um homem e disse, essa é a última vez. Sorri com a lembrança. E você falou sério. Você falou tão sério que virou nossas vidas de cabeça para baixo para me manter segura. Eu faria de novo. Eu sei. Viajamos em silêncio confortável por um tempo, observando as luzes da cidade passarem borradas. Helena, se você algum dia quiser voltar para aquela vida tranquila, aquela segurança, me diga. Eu encontrarei um jeito. Eu, Dante. Virei-me para encará-lo completamente. Eu escolhi você, não apenas uma vez, mas todos os dias. Eu escolho você. O perigo, a escuridão, tudo isso. Porque você vale a pena. Seus olhos estavam suspeitosamente brilhantes. Eu te amo, ele disse asperamente. Mais do que tenho palavras para expressar. Eu também te amo. Inclinei-me beijando-o suavemente. Meu homem perigoso e impossível. Ele sorriu contra meus lábios. Seu marido? Sim, isso também. De volta à cobertura, nós te carregamos as caixas juntos, apesar da insistência de Dante de que ele poderia mandar alguém fazer isso. Enquanto eu desempacotava livros na prateleira que agora era nossa prateleira, na casa que agora era nossa casa, algo se acalmou no meu peito. Paz. Não há ausência de perigo. O mundo de Dante sempre teria riscos, sempre teria sombras. Mas paz em saber que eu escolhi isso, o escolhi. Escolhi ser corajosa em vez de segura. Marco passou mais tarde naquela noite, movendo-se com cuidado mas se recuperando bem. Ele olhou para minhas caixas espalhadas pela sala de estar e sorriu. Bem-vinda ao lar, senhora Caruso. O nome ainda fazia meu coração palpitar. Obrigada, Marco. Aviso justo, Dante já está falando em arranjar uma equipe de segurança para você quando ele não estiver por perto. Vincent e eu tiramos no palitinho. Eu perdi. Eu ri. Eu não preciso de babá. Diga isso ao seu marido. Ele está convencido de que você será sequestrada toda vez que sair do prédio. Ei, ele não está errado em se preocupar, disse Dante, emergindo de seu escritório. Helena tem um talento para atrair perigo. Eu não tenho. Você se casou comigo. Isso é literalmente cortejar o perigo. Mas ele estava sorrindo. Marco se desculpou, citando fisioterapia, e Dante me puxou para seus braços. Feliz? Ele perguntou. Olhei ao redor da cobertura, para meus livros em suas prateleiras, minhas roupas em seu armário, minha vida irrevogavelmente entrelaçada com a dele. Sim, eu disse. Estou muito feliz. Bom, ele beijou minha testa. Porque você está presa a mim agora. Acho que já estabelecemos isso. Vale a pena repetir, todos os dias pelo resto de nossas vidas, se necessário. Eu me afastei para olhá-lo. O resto de nossas vidas? Isso é muito tempo. Nem de longe o suficiente, Dante murmurou. E quando ele me beijou, profundo e lento e cheio de promessas, eu acreditei nele. 6 meses depois, o restaurante era um dos italianos sofisticados de Dante em Midtown. O tipo de lugar onde políticos e empresários fechavam acordos com vinhos que custavam mais do que meu antigo aluguel mensal. Sentei-me no escritório dos fundos, revisando relatórios financeiros, os dedos deslizando pelo tablet, enquanto eu sinalizava discrepâncias. Acontece que eu era boa nisso. O lado comercial das operações de Dante, o lado legítimo, de qualquer maneira. Os restaurantes, os imóveis, a empresa de importação que era realmente apenas uma empresa de importação. Olha, pedi demissão do meu emprego corporativo há 3 meses. Dante me ofereceu um cargo para gerenciar seus negócios legítimos e eu aceitei. Parcialmente porque eu era boa nisso, parcialmente porque trabalhar juntos
significava mais tempo juntos. E parcialmente porque ficar em casa sob vigilância protetora estava lentamente me enlouquecendo. Uma batida na porta. Marco enfiou a cabeça. Entrega para você. Olhei para cima, confusa. Não pedi nada. Não esse tipo de entrega. Ele abriu mais a porta e Sofia entrou. Surpresa! Levantei-me rindo enquanto ela me puxava para um abraço. O que você está fazendo aqui? O quê? Não posso visitar minha melhor amiga em seu novo escritório chique? Sofia se afastou, olhando ao redor. Caramba, Helena, você subiu de nível. É apenas um espaço de trabalho com mármore italiano e arte que não posso pagar para olhar. Ela sorriu. Estou feliz por você. Aterrorizada ainda, mas feliz. Nós jantamos várias vezes nos últimos meses. Eu expliquei tudo dentro do razoável. E Sofia aceitou a contragosto que sim, eu havia me casado com um homem perigoso. E sim, eu estava realmente feliz. Onde está o marido assustador? Ela perguntou. Reunião, ele volta em 1 hora. Gesticulei para o sofá de couro. Café, por favor. Enquanto eu servia, Sofia me estudou com aqueles olhos afiados de artista. Você parece diferente, ela disse finalmente. Diferente como? Confiante. Estabelecida. Ela só aceitou a xícara. Como se você finalmente tivesse descoberto quem deveria ser. Ou apenas quem eu quero ser. Sentei-me ao lado dela. Há uma diferença. De qualquer forma, é bom. Você sempre foi tão cuidadosa antes, como se tivesse medo de ocupar espaço. Eu tinha. A admissão veio facilmente agora. Passei minha vida inteira tentando ser pequena, invisível, segura. E agora? Agora estou casada com o homem mais visível em certos círculos. Segurança não é uma opção. Mas então é melhor eu ser corajosa. Sofia sorriu. Ele é bom para você, mesmo que seja aterrorizante. Ele não é tão aterrorizante. Helena. Ele entrou no restaurante no mês passado para o nosso jantar e 3 homens literalmente deixaram suas refeições pela metade para fugir dele. Justo. Ok, ele é um pouco aterrorizante, concedi. Mas não para mim. Isso é amor, querida. Sofia tomou um gole de seu café. Ou loucura. Às vezes é difícil dizer a diferença. Dante voltou 1 hora depois. Como prometido. Ele cumprimentou Sofia com um calor educado, as arestas perigosas cuidadosamente guardadas. Mas eu vi como sua mão encontrou a parte inferior das minhas costas imediatamente. Como seu corpo se inclinou em direção ao meu, mesmo enquanto conversava. Possessivo, protetor, meu. Depois que Sofia saiu, Dante me puxou para seu colo na cadeira do escritório, enterrando o rosto no meu pescoço. Reunião longa? Perguntei, passando os dedos por seu cabelo. Reunião tediosa. Sua respiração estava quente contra minha pele. Burke estava lá, ainda tentando se posicionar como um aliado agora que Kozlov se foi. E eu não confio nele. Nunca confiarei. Mas você sorriu e jogou o jogo da política porque é o que é necessário. Dante se afastou para me olhar. Você odeia essa parte. Eu tolero por você, por isso. Ele gesticulou vagamente para o escritório. Os negócios legítimos construindo algo que não é apenas sangue e sombras. Segurei seu rosto. Você tem permissão para querer coisas normais. Sabe? Nada na minha vida é normal, especialmente minha esposa. Mas ele estava sorrindo. Ei! Ele beijou o protesto e eu me derreti nele. 6 meses e o calor entre nós não havia diminuído. Se alguma coisa havia se tornado mais forte, quando finalmente nos separamos, sua testa repousou contra a minha. Tenho algo para te dizer, ele disse baixinho. Meu estômago revirou. Isso soa sinistro. Não é ruim, apenas complicado. Dante se afastou. De repente sério. Você se lembra do segundo em comando de Kozlov, Alexei Volkov? Aquele que desapareceu depois do armazém? Ele não desapareceu. Ele se escondeu, se reconstruindo. O maxilar de Dante se contraiu. Minhas fontes dizem que ele está planejando algo. Retaliação pela morte de Kozlov. A paz que eu sentia se estilhaçou. Então não acabou. Nunca acaba completamente, Helena. A mão de Dante encontrou a minha. Sempre haverá alguém, outra ameaça, outro desafio. Esse é o mundo em que eu vivo, o mundo com o qual você se casou. Eu deveria estar com medo. Deveria ter me arrependido de cada escolha que me levou até aqui. Em vez disso, senti outra coisa. Resolução.
Então nós lidamos com isso. Eu disse firmemente. Juntos. Você não precisa. Sim, eu preciso. Somos parceiros, Dante, em tudo. Isso inclui as partes perigosas. Ele me estudou por um longo momento, depois assentiu. Juntos, ele concordou. Mas Helena, você fica fora da linha de fogo. Isso não é negociável. Posso viver com isso. Naquela noite, deitamos na cama, as luzes da cidade pintando padrões no teto. Você já se arrepende? Dante perguntou na escuridão. De escolher esta vida? Pensei na minha resposta. Realmente considerei. Às vezes sinto falta da simplicidade, admiti. Sinto falta de não verificar ameaças toda vez que saio do prédio. Sinto falta de não me preocupar se alguém pode me usar para te machucar. Mas não sinto falta de quem eu era. Aquela garota lá assustada e pequena, vivendo meia vida. Virei-me para encará-lo. Você despertou algo em mim, Dante. Algo corajoso e imprudente e vivo. E não estou disposta a voltar a dormir só porque é mais seguro. Sua mão encontrou meu rosto na escuridão, o polegar traçando-me e amassando o rosto. Eu não te mereço. Pare de dizer isso. É verdade. Não. Segurei sua mão, pressionando-a contra meu coração. Você vê as piores partes de si mesmo e pensa que é tudo o que você é. Mas eu vejo o homem que salvou a família de Kátia, que protegeu a irmã de Marco, que construiu negócios legítimos que empregam centenas de pessoas, que me ama tão completamente que te aterroriza. Terroriza. A confissão foi crua. Amar você, saber que você pode ser tirada de mim, usada contra mim. Mas sou egoísta o suficiente para te manter de qualquer maneira. Sorri na escuridão. Bom, porque eu não vou a lugar nenhum. Deitamos em silêncio por um tempo. De seu batimento cardíaco constante sob minha palma. Dante. O que quer que venha a seguir, com Volkov ou qualquer outra pessoa, enfrentaremos juntos. Prometa-me que não tentará me proteger me excluindo. Seu braço se apertou ao meu redor. Prometo tentar. Mas, Helena, se for uma questão entre sua segurança e te manter informada, escolherei a segurança todas as vezes. Isso não é negociável. Mas você é a melhor coisa da minha vida. Sua voz era gentil. Não vou te perder, nem para Volkov, nem para ninguém. Eu queria argumentar, exigir parceria igual em todas as coisas, mas a proteção feroz em sua voz me deteve. Porque eu também sentia isso. Aquela mesma necessidade desesperada de mantê-lo seguro, mesmo que significasse fazer escolhas impossíveis. Ok, sussurrei finalmente. Mas você tem que me prometer algo em troca. Qualquer coisa. Se for uma questão de escolher entre sua vida e a minha, você escolhe a sua. Helena, prometa-me, Dante. Prometa-me que não se sacrificará para me salvar. Porque eu não posso... Minha voz falhou. Eu não posso sobreviver em um mundo sem você mais. Seu silêncio se estendeu por tanto tempo que pensei que ele poderia recusar. Então eu prometo que tentarei nos manter ambos vivos. Não era a resposta que eu queria, mas era honesta. Eu aprendi a valorizar sua honestidade acima de tudo. Eu te amo, eu disse na escuridão. Eu também te amo. Ele pressionou um beijo na minha testa. Mais do que tudo. Mais do que provavelmente é sábio. Sabedoria é superestimada. Sua risada silenciosa ressoou em seu peito. Você me corrompeu completamente, senhora Caruso. Bom. Aconcheguei-me mais perto. Esse era o plano o tempo todo. Adormeci envolta em seus braços, segura no conhecimento de que o amanhã traria novos desafios, novas ameaças, mas também novos momentos, novas memórias, novas razões para ser corajosa. Porque esta vida, perigosa, imprevisível, aterrorizante, era minha. Nossa. Mas eu não a trocaria por nada, nem mesmo pela promessa de segurança, porque algumas coisas valiam o risco. Por isso, Dante Caruso, meu homem impossível, perigoso e belo, valia tudo. 3 anos depois, o quarto do bebê era pintado de cinza claro com detalhes em branco. Um compromisso entre meu desejo por cor e a insistência de Dante na sofisticação. Fiquei na janela, a mão repousando na minha barriga inchada, observando o sol se pôr sobre Manhattan. Atrás de mim, Dante estava montando um berço com a ajuda de Vincent. Ou melhor, discutindo com Vincent sobre a maneira correta de montar um berço enquanto Marco observava e fazia comentários inúteis. Estou te dizendo que essa peça vai aqui. As instruções dizem claramente. Instruções são sugestões.
Sorri afastando-me da janela. Meninos, se vocês quebrarem o berço da minha filha, eu quebro vocês. Todos os 3 homens se acalmaram imediatamente. Dante olhou para cima das peças espalhadas, cabelo desgrenhado, a expressão suavizando quando me viu. Como você está se sentindo? Como se estivesse contrabandeando uma melancia. Andei com dificuldade. Não havia maneira digna de descrever o movimento na gravidez, mas feliz. Sua mão encontrou minha barriga, pressionando suavemente onde nossa filha estava atualmente praticando sua rotina de kickboxing. Ela é forte, ele murmurou. Ela é violenta. De onde será que ela tirou isso? Marco bufou. E Vincent tossiu para disfarçar uma risada. Dante apenas sorriu. Ela precisará ser forte. Ser uma Caruso vem com complicações. Isso era um eufemismo. Volkov havia sido resolvido há 2 anos, silenciosamente, eficientemente, permanentemente. Mas sempre havia outros, sempre novas ameaças emergindo das sombras. Aprendemos a viver com isso. A segurança, os protocolos cuidadosos, o conhecimento de que o perigo nunca se foi de verdade. Mas também aprendemos a viver além disso. Ou seja, a construir uma vida que não era definida pelo medo. Os restaurantes se expandiram. Meu papel nos negócios legítimos cresceu. Compramos uma casa no interior para fins de semana longe da cidade. Construímos algo real, algo que valia a pena proteger. Eu me preocupo às vezes, admiti baixinho, sobre trazê-la para este mundo, para o seu mundo, nosso mundo. Dante corrigiu gentilmente. E ela será protegida, amada, ensinada a ser forte e corajosa e perigosa, se necessário. Sua mão permaneceu na minha barriga. Mas também gentil, porque a mãe dela é a melhor pessoa que eu conheço, e ela vai ensiná-la que força não é apenas sobre violência. Lágrimas pinicaram meus olhos. Malditos hormônios da gravidez. Você vai ser um pai tão bom. Vou tentar. Ele me beijou suavemente, com sua ajuda. Marco e Vincent haviam se desculpado discretamente em algum momento, nos deixando sozinhos no quarto do bebê. Dante me puxou cuidadosamente para seus braços. Cuidadosamente porque eu tinha aproximadamente o tamanho de um pequeno planeta, e me segurou enquanto o sol se punha lá fora. Obrigado, ele murmurou. Pelo quê? Por me escolher, por ficar, por me dar uma vida que eu nunca imaginei que poderia ter. Eu me afastei para olhá-lo. Você me salvou primeiro, naquela noite na galeria, todos os dias desde então. Nós nos salvamos, ele disse simplesmente. E ali, no quarto do bebê que construímos juntos, na casa que fizemos, esperando pela filha que criamos, eu sabia que era verdade. Esta vida era perigosa, complicada, longe do conto de fadas com que a maioria das pessoas sonha. Mas era nossa, e eu não mudaria um único momento. Nem o medo, nem o sangue, nem a escolha impossível e imprudente que fiz naquela noite de seguir um estranho na escuridão. Porque aquele estranho se tornou meu marido, meu parceiro, meu lar. E juntos, aprendemos que o amor nem sempre era seguro. Às vezes era aterrorizante e violento, e nascido do trauma. Mas era real.